coisa, eventualmente, para acrescentar, não, porque, de certa forma, ele esgotou o assunto, né? Eu acho que o assunto principal aqui é a questão realmente da competência, que eu acho que foi o grande ganho que trouxe nesse aspecto o novo código, para deixar claro. Ele, em certa medida, o Código de 2015, ele veio, vamos dizer assim, ratificar ou legalizar muita coisa que já se fazia anteriormente. Então, se a gente for bem, por exemplo, se a gente for para a nossa central de execução, que nós aqui no nosso TRT tem quantos anos, sabe? O colega até mostrou o ato aqui da central de execução. A central de execução é de que ano, lembra? 2015. Não, mas isso já é mais novo, mas ele é bem mais antigo, não? A central de execução que já tem ordinariamente. Então foi reformulado. Foi reformulado e tal, mas ela já tem um bom tempo, pode ir para mais de 10 anos já tem. E aí, o que você tem com a central de execução? A central de execução é deslocamento de competência. Você criou um outro órgão, que a princípio não é nenhum órgão jurisdicional, como é as varas, né? Se você for ver pela legalidade, só tem varas, as varas de trabalho. Você cria um órgão no tribunal, por ato do tribunal, né? E você transfere o processo, que é de minha competência, da sua competência, a competência do outro, para este órgão, para ele centralizar os processos e ele decidir tudo, ele executar, continuar com a execução, né? Realizar ali penhoras, atos, conciliação, venda, etc., julgar eventualmente incidentes que surgem, etc. É deslocamento de competência. Vamos para 1998, 99, o juízo de conciliação precatório, que reúne todos os a mesma coisa. Há quantos anos tem isso? Mais de 20 anos. Tudo isso são atos de cooperação. E eu já tinha dito isso, esse Código de Processo de Criminalidade veio a legalizar todas essas, digamos assim, ilegalidades que já eram feitas, que hoje já tem a cobertura. Hoje ninguém pode dizer, não, isso não está previsto em lei, porque é ato de cooperação, como está ali. Em outras palavras, é o juiz mandando para um juízo só, centralizando todos os processos para continuar e ele pratica todos os atos, etc. Então o código veio muito por conta disso. E quebra realmente esse paradigma que nós temos na cabeça do juiz natural, que tem que ficar naquele órgão jurisdicional e não pode mudar. Porque veio com um novo paradigma, que é o da gestão judiciária, da eficiência. Na verdade, se você for ver, o fundamento maior está até no artigo 37 da Constituição, quando diz lá que a administração pública tem que se pautar também pelo princípio da eficiência. E o Poder Judiciário é administração pública, também tem que se pautar pela eficiência. E se é mais eficiente reunir os processos para julgar, executar, produzir provas, etc. Ou seja, sempre visando o serviço público, sempre visando o administrado, né? O melhor serviço para o administrado, tudo está dentro dessa lógica. O que a gente precisa é abrir a nossa cabeça e partir para a prática. O que os juízes precisam fazer é se reunir, verificar que existem essas possibilidades da gente pegar esses atos, celebrar atos de cooperação. E o Código, nesse aspecto, foi muito feliz quando ele estabelece a informalidade. Você não precisa instrumentalizar nada, não precisa ir lá, agora Danilo, bora aqui fazer um ato, uma resolução, um protocolo, nada disso. Se for o caso, é assim, olha, eu combinei com o Danilo que esse processo vai ser reunido ao outro, certifica aqui nos autos, notifique-se e remeta para a vaga do Danilo lá, acabou. E ele lá aceitou, só documenta o processo, não precisa mais nada, sem formalidades outras nenhuma, eventualmente, né? E aí, cabe às partes recorrerem? Não, quando muito esse conflito, como ele falou aqui, por conta de reunião de processos, poderia suscitar o conflito perante o tribunal, e o tribunal não teria muito o que dizer contra, salvo se tiver um grande motivo. Qual seria um grande motivo? Que eu acho que aí, nessa reunião de processo, pode ser um argumento. O acesso à justiça. Se dificultar o acesso, você pegar um processo, por exemplo, em Salvador e o sujeito que está lá em Itamaraju, em Barreiras, reunir todos eles em Salvador. E se isso resultar em dificultar o acesso à justiça, o acesso do ponto de vista material, né, dele poder participar dos atos processuais, e aí eu acho que é uma cautela que a gente tem que ter. Não vamos reunir aqui porque dificulta a própria atos a serem realizados pelas partes. Lógico que isso hoje em dia está muito relativizado pelo processo eletrônico. Você, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, você atua no processo, você acompanha todos os atos, né? Salvo aqueles que pode ser difícil, uma audiência, etc., que pode dificultar, mas isso aí delega-se até para ele lá realizar a audiência no local, etc. Mas a princípio você vai ver, não tem nem argumento contrário, salvo se for uma coisa meio malucada, né?
centralizar processos. É como está dizendo aqui, você vai para Salvador, você pega processos aqui, deve ter 500 processos, 200 processos contra, dando um exemplo que eu tenho contra a EBAL, que foi extinta recentemente, né? Recente não, no início do governo Rui Costa, um bocado de reclamação contra a EBAL aí, etc. Decidindo tudo na mesma matéria. Para ele podia botar um juízo só para isso. EBAL, não, quem extinto foi a BDA, né? A EBAL, que agora inclusive foi privatizada, né? Também já tinha mandado mais de 1.000 empregados para fora. 2.000 empregados para fora. Você jogou lá, tem a Bahia toda, a EBAL tem na Bahia toda. Onde tem EBAL tem reclamação. Tudo aí pipocando no tribunal, um caso de questões para reintegrar, tem processo administrativo, tem não sei o quê. Um juiz poderia decidir tudo. Decidia todas as questões ali eventualmente. E isso é eficiência, diminui o trabalho de todo mundo. E a gente pode fazer as compensações, né? Mando lá para Danilo manda umas cartas. E exemplos são muitos, né? Em trabalho aqui, sabe? Por exemplo, questões tudo contra a Petrobras, essas questões de promoção de Petrobras, de etc. Sei lá, Embasa, Coelba, Paranapanema, tudo pode ser decidido por um juiz só. No tribunal também no tribunal. Quer dizer, eu acho que no tribunal cabe fazer isso, ainda que fosse especializando turmas. Então, todas as questões da administração pública, eu acho que já deveria ficar uma turma só no tribunal para decidir só a administração pública. Tudo que é em relação à administração pública, todos esses regimes aí jurídicos que estão no interior, contrato temporário, anula, não anula, é inconstitucional, não é inconstitucional, porque inclusive, como estava comentando aqui, está virando um pandemônio, estragando a administração pública toda, porque você tem decisão onde você reconhece o regime jurídico único, o sujeito não é mais empregado, o outro vai, o juiz diz que é empregado, e está acontecendo, inclusive, em vários municípios assim, né? Você tem empregados e não empregados, né? Às vezes sujeito às regras diferentes, porque você ganha uma vantagem ali, o outro não ganha vantagem, e fica o município mantendo empregados, que os detalhes em relação, muitas vezes, à administração pública, que esses trabalhadores continuam na administração. E já é uma situação diferente de você, assim, da promoção para o ex-bancário ali do Baneb, Bradesco, né? O cara, um ganha, outro não ganha, mas tudo bem, eles já são mais empregados da empresa. Então, aí eu pago lá o que eu devia por conta das promoções e acabou. A situação muito pior é eu manter os dois com um regime diferente. Um tem direito à promoção, eu fico promovendo de ano em ano, o outro não tem. Então você vai para o interior, você tem um município assim, o professor lá tem direito a um adicional, o outro não tem, porque no juiz deu, o outro não deu, uma turma deu, aí você veja isso, vira um pandemônio na administração pública. Se já é no privado, imagine na administração pública. Você acaba tendo, não é um único regime, não, são 3, 4 regimes jurídicos. Cada empregado servidor ali sujeito a um regramento diferente. Isso se resolve com um processo, uma questão só, etc. Então acho que a gente tem que parar para pensar tudo isso aí e melhorar, né? Criando sempre iniciativa. Acho que o papel importante aqui está na corregedoria, né? É um papel importante da administração, chamar os colegas, chamar todo mundo para isso, conversar, etc. Não só no tribunal, como no juiz de primeiro grau, tem que começar do primeiro grau, né? Para ter essas iniciativas. O primeiro passo é dar conhecimento dessas possibilidades, né? Então, isso é muito bom primeiro. Acho que é muito interessante, até para quebrar paradigma, chamar, talvez até em cidades do interior, onde com poucos juízes, 2, 3, você vai para Ilhéus, são 3 varas, Ilhéus 4. 3. Chamar os juízes de lá, são 6 juízes lá, né, com os auxiliares, nós vamos conversar aqui e resolver, vamos fazer assim, processo contra o município de Ilhéus, só julga a primeira vara, tudo cai para lá. Em compensação, processos de outras matérias, a gente joga para o outro e resolve. Vai resolvendo mais facilmente. Se você criar essas iniciativas a partir desses locais menores, o outro vendo um exemplo, vai chegar na capital. Na capital vai ser difícil, em 39 para combinar, realmente vai ser uma loucura, cada um com sua cabeça, né? Não vai ter, mas eu acho que vale o estudo dessa matéria aqui, está resumida aqui, vale o estudo, a gente pensar mecanismos diversos para solucionar todos os nossos problemas aqui de muito trabalho, isso, etc. E, tal, né? E deixando um pouco a vaidade de lado. Né? E procurar saber quem é o nosso juiz. Nosso juiz de cooperação. Saber quem é o juiz de cooperação. É um mistério, né? Eu estava comentando aqui. Eu realmente já me lembro que eu acho que já
já teve no passado, que essa resolução do CNJ é de 2011. Então, as outras gerações, as novas administrações dela não devem ter nomeado, não funciona mesmo, não deve nem se lembrar de que existe essa figura do juiz de cooperação que tem que ser indicado, né? Pode até ter se aposentado também. Um juiz de cooperação. Pode ser nomeado. Tem que indicar que é para fazer esse papel, como ele falou aqui, um papel de meio campo, né? Participar dessa rede nacional de cooperação. A resolução já regulamenta isso desde 2011. Se a gente for ver, parte do Código de Processo Civil, esses artigos 67 e 69, é cópia da resolução, cópia literal da resolução do CNJ. Pegaram lá, copiaram, colaram na lei. Igualzinho. Com as poucas mudanças. Mas isso que o doutor Pedro falou, de fato, é o que vinha acontecendo aqui no TRT da Quinta Região. Nós sempre fomos protagonistas, né? Tivemos o juízo de conciliação precatório, tivemos o juízo de conciliação de segundo grau, JC2, a central de execução, né? E é importante avançar agora nesse sentido. Outros regionais estão avançando, né? Por exemplo, eu trouxe aqui o TRT3 e o TRT15 firmaram o termo de cooperação técnica de número 3 de 2018 e tem por objeto substituir as cartas precatórias, notificatórias e citatórias, que engloba a totalidade da execução, substituindo-as por mandados judiciais. Ou seja, acabam as precatórias, simplesmente o juiz do TRT15 determina que seja feita a citação pelo oficial, pelo oficial de justiça do outro tribunal, né? Eu mando um mandado aí para a sua central do oficial de justiça que está aqui, olha, eu lá, juiz de Recife, mando para a central de oficiais de justiça em Salvador, para ele pegar ali e cumprir o mandado. E depois manda devolver lá. Pronto. Entra no processo, se for caso com acesso, como qualquer processo eletrônico, né? O oficial de justiça entra e coloca lá a sua certidão e tudo, etc., né? O auto. Não está muito bom. TRT3, deslocamento da realização das tarefas do expediente da Vara para a folha e unidades parceiras, liberando força de trabalho. Toda atividade dar um exemplo, uma vara do interior de Minas, uma tal de Ilhéus, por exemplo, né? Os servidores ficariam apenas com os atos tipicamente jurisdicionais. Criaria-se uma espécie de secretaria única para todos os atos de expediente. Então, esses servidores trabalhariam em conjunto para as 3 unidades judiciais de Ilhéus. Aí, impressão e expedição de correspondência, impressão e entrega de expediente, digitalização de documento, concessão de vistas e realização de carga, impressão de guia de depósito, arquivo de guia de depósito, impressão de peças necessárias ao agravo de instrumento, sistema de remessa de peças processuais, impressão de peças necessárias para encaminhamento pelo malote digital, publicação no Diário de Justiça, triagem inicial, encaminhamento e distribuição de carta precatória. Tem uma série de atos, seriam todas feitas em conjunto por essa secretaria única. Os servidores que ficassem para trabalhar na vara, trabalhariam com despachos, ou seja, mais com a atividade fim decisória do que com essa atividade de expediente, né? Ou seja, e isso é uma recomendação, e os juízes das cidades de Minas estão se reunindo para administrar e ver como eles vão fazer cumprir de forma colaborativa essa orientação do tribunal. Né? São exemplos que nós temos nos outros estados. Aqui o doutor Hildo falou de uma vara distante, né, para ouvir a testemunha. Nós já queremos implementar aqui a partir de agosto a videoconferência e a sustentação oral à distância. Né? Vamos começar primeiro fazendo uma experiência, uma vara piloto, para fazer a sustentação oral. Escolhemos a vara, o Foro de Itabuna. Porque Itabuna tem 4 varas e Ilhéus está muito próximo. Então teríamos no total 7 unidades que seriam beneficiadas na vara piloto. A ideia inicial é que as partes, primeiro vamos fazer a sustentação oral, né? do tribunal, nas turmas, todas as turmas e o pleno. Né? Será feito por videoconferência. O advogado não precisa se deslocar até Salvador para fazer a sustentação oral,
né, ele vai agendar e no momento propício, diga. Não, tá ótimo, isso que existe mesmo. Hã? Isso é ótimo, né? Acesso à justiça para todo mundo. O advogado vai poder. Porque na verdade, se a gente for analisar bem, esse é um instrumento na justiça do trabalho que só serve para o advogado do empregador. É o advogado do empregador que está no interior que tem condições de pagar um advogado para vir aqui, né, fazer uma sustentação oral. O empregado nunca vai pagar, custear um advogado para vir aqui. Né? Feito, ultrapassada essa etapa, nós vamos para uma segunda etapa, que seria, de fato, a ouvida de parte de testemunhas por videoconferência, conforme preconiza o CPC. Né? E aí seriam entre as varas todas do interior da Bahia e a capital, e as varas do interior entre si. Né? Claro que também, por que isso é cooperação? Porque, de fato, nós vamos precisar da colaboração, por exemplo, né, do juiz do foro, do foro que no caso é a doutora Heloína de Itabuna, né, que administra o foro lá, porque a ideia é que esse interrogatório ele seja feito na mesma sessão de audiência que está ocorrendo o interrogatório das demais testemunhas. Né? Então, não seria uma audiência gravada, digitada e enviada, ou juntada, né, digitalizada e colocada no PJE. O mesmo juiz que está ouvindo as 3 testemunhas, ele vai ouvir a testemunha que está aguardando para ser ouvida em outro local. Né, e vai constar, os depoimentos constarão todos na mesma ata. Temos ainda que nós estamos fazendo, desenvolvendo o PJE. Todos sabem que o PJE não tem um fluxo de execução em primeiro grau. Então, por conta até da nossa expertise no banco de penhoras, né, na central de execução, nós entramos em colaboração com o TRT15 e o TRT3 para desenvolver o fluxo de execução do PJE. E uma das ideias centrais que nós temos é colocar o Banco Nacional de Devedores e o Banco Nacional de Penhora. No Banco Nacional de Devedores, você vai conseguir localizar aquele devedor, né, nos endereços, e isso nós vimos durante os estudos, né? Quer dizer, determinada empresa ela tem um endereço na Bahia, tem um endereço em Sergipe, ela tem um endereço em Recife, né, e lá nós vamos conseguir obter o endereço dessa empresa em todas as capitais onde ela tiver uma sede, onde ela tiver pelo menos algum representante ou uma filial. Né, isso no âmbito nacional. Então, isso teria um sistema de busca que nos permitiria fazer isso. Na penhora, a mesma coisa. Nós iríamos primeiro procurar quais foram e onde estão os objetos que foram penhorados daquela empresa nacionalmente. E ali nós íamos ver se de fato houve progresso, se houve sucesso na penhora do bem. É um processo difícil por questões técnicas. Por quê? Porque, infelizmente, nós não temos um PJE. Nós temos 24 PJEs. Né? Nós não temos um banco único no PJE. O PJE ele tem o mesmo front-end, quer dizer, é a mesma versão do programa, mas ele é instalado em 24 regionais. Então, você tem 24 bancos de dados que precisam ser analisados. Eu acho que isso, inclusive, é um problema, ou uma opção técnica, não sei, da concepção original do PJE. Isso dificulta muito. Por exemplo, hoje a única ferramenta que você tem para fazer uma pesquisa nacional dentro do PJE é o aplicativo JTE, o aplicativo do celular. Por quê? Porque lá vai no banco de dados dos 24 regionais e traz a resposta. Né? Então, esse é um problema técnico que nós temos que resolver para conseguir fazer, né, e transformar essa pretensão em realidade, porque o que a gente sabe é que, de fato, o meio eletrônico veio realmente a facilitar tudo isso. Facilitar a notificação à distância, né, ouvir partes à distância,
Agora, o que nós temos que saber é implementar isso, e uma coisa que normalmente eu converso com os colegas, e implementar com segurança. Muitas vezes a gente acha que uma notificação por WhatsApp é uma coisa fácil, né? Ela pode até ser feita se tiver concordância com as duas partes, mas a gente tem que pensar na forma, pelo menos, mais segura, né? Porque quem entende um pouco de informática sabe como, e agora pelo menos essa noção está sendo divulgada mais com a história do fake news, né? Você hoje olha na internet e você não sabe se uma coisa é verdadeira e se é falsa. A possibilidade de ser falsa, acho que hoje talvez seja maior do que ser verdadeiro, né? E isso se reflete também, né, na atividade jurídica, entre aspas, eletrônica, que a gente pretenda fazer. Então, isso é um cuidado que nós devemos ter também quando tentarmos utilizar essas formas, né, alternativas, né, de comunicação de atos processuais. E o último projeto que eu tenho aqui, que eu anotei, que é o que inclusive tem contado muito com a colaboração da escola, é a plataforma de decisão que nós temos aqui, que foi criada pela CETIC. Cris, inclusive, já participou, né, ela é eminentemente colaborativa. Por quê? Porque todos os modelos dos colegas que utilizam a plataforma são compartilhados entre si, se assim eles desejarem. Tem colegas que compartilham tudo. Tem colegas que botam absolutamente todos os modelos que ela tem ali, e tem outros que não querem compartilhar nada, né? Alguns compartilham de forma anônima, mas quem compartilhar nada também a gente está seguindo a mesma ideia do P2P da internet, de troca de arquivos. Você só vai poder baixar se você compartilhar. Como essa é a versão primeira, por enquanto as pessoas estão tendo acesso mesmo que não compartilhem. Mas existe a possibilidade de compartilhar até de forma anônima também. O sujeito às vezes tem vergonha, ele quer compartilhar, mas não quer que saiba que fui eu que escrevi, né? Eu vi uma pessoa compartilhando um modelo que dizia de que cidade era, né? Mas ele estava compartilhando de forma anônima. Como é vara única, né? Então a gente já ficou mais ou menos sabendo de onde é. Enfim, são ferramentas que nós estamos tentando construir dentro dessa filosofia de cooperação, porque nós achamos que a eficiência do sistema vai ser necessária, né? Dentro desse curso que eu normalmente dava, Cris já viu inclusive falando sobre isso, se nós não formos eficientes a partir de agora, nós seremos substituídos por máquinas, brevemente. Porque nós seremos substituídos por máquinas algum dia. Mas quando isso vai ocorrer, eu não sei. 10 anos provavelmente, eu calculo, né? Nós estamos numa era que eles chamam de disrupção, que são fatores que acontecem que mudam o comportamento do paradigma, né? E o que é essa disrupção agora, nesse momento? É a inteligência artificial, o machine learning, né? E a computação quântica, né? A Microsoft hoje, você não vê ela falar no Windows 11. Ela está trabalhando agora para fazer o sistema operacional do computador quântico. O objetivo dela agora é esse. Por quê? Porque ela não quer perder o protagonismo e praticamente, né, ela domina o mercado, né, do Windows como sistema operacional de máquinas, né, e ela já tem um computador quântico e ela está aperfeiçoando o computador quântico, e isso vai ser junto com a inteligência artificial, uma mudança completa de paradigma. Eu estava falando, né, com a doutora Danilo, que a geração Y está fazendo 18 anos hoje, né? Y é quem nasceu de 2000 para cá. É a geração que não vai se conformar em ter uma sentença julgada em 8 anos. Em 8 anos não, em 1 ano. Né? É a geração do Uber, né, do Spotify, do Netflix. Eles querem ver o filme agora, no momento que eles querem ver o filme.
Eles não vão esperar para ver o filme 8 horas da noite, como na nossa geração, que a gente tinha que esperar, se não pudesse ver, botava no videocassete para gravar. Não, eles querem ver imediatamente quando eles têm vontade. Eles vão querer a resposta da prestação jurisdicional imediatamente. E eles nasceram dentro da geração da informática. A informática faz parte da vida deles. Eles não vão se incomodar nem um pouco em ser julgados por máquina, podem ter certeza. Então nós temos que ter um mínimo de eficiência, e essa eficiência passa agora pela colaboração, que o doutor Edilton estava preconizando aí. Quer complementar, doutor Edilton? Ainda que seja para criar a base para a informática, né? Ainda que seja para criar a base para a Tudo nos informática. computadores para alimentar essa banca de dados toda para no futuro chegar a essa realidade, né? Hoje a gente já faz coisas incríveis, né? Hoje eu fui para um evento da GARP em São Paulo, uma coisa que talvez as pessoas não saibam. 1% da energia elétrica de todo mundo é gasta pelos servidores do Google. Todo mundo. 1% é gasta pelos servidores do Google. Né? De cada 5 servidores, 4 são do Google. E eles fazem os servidores dele. Porque empresa nenhuma tem competência, capacidade de construir os servidores na quantidade que eles precisam. Ficam onde os servidores? Estados Unidos espalhado pelo mundo todo, mas basicamente os Estados Unidos, porque é praticamente uma fortaleza, né? Um lugar desse, né? Basta ter, só falta ter bateria antiaérea ali, né? Mas porque é utilizado, né? Todo mercado financeiro utiliza computador. Né? Então, enfim, são coisas mais ou menos que eu não imaginava, mais ou menos. Eu sempre dizia, o computador nunca pode, eu falei isso com muita habilidade, julgar um processo porque não tem sensibilidade, porque não tem isso, não tem aquilo. Hoje os algoritmos compõem música. Né? O computador do Google mesmo, ele dá com 80% de precisão, que é muita coisa ainda, né? Qual é o humor da pessoa quando ela estava escrevendo o texto. Ela está com 93% de precisão se o tumor, se a fotografia do tumor, se ele era ou não maligno, e qual é o tipo de tumor. Né? Ontem eu vi que tem um computador, se não me engano, foi o Facebook que desenvolveu, ele consegue visualizar através da parede, utilizando a inteligência artificial. Né? Vocês acham que nós vamos ficar imunes a isso? Os americanos já estão fazendo isso nas ações judiciais, calcula custo, tudo isso. Os Estados Unidos já tem empresas que financiam. Aqui no Brasil, não sei se vocês viram, até na área trabalhista. Né? Estou fazendo isso. Acho que é no Rio de Janeiro. Um grupo de advogados, eu já tinha visto a notícia essa semana, vi a outra. Um grupo de advogados entrou na OAB para apurar e impedir de uma empresa que está patrocinando causas trabalhistas. Em outras palavras, você apresenta o caso, você não viu isso não, né? Você apresenta o caso para ela, até por informática, tudo, entra no site e tal, diz que vai ser o caso, ela vai calcular a probabilidade de você ganhar e ela banca a sua causa trabalhista lá, e estabelece lá qual vai ser o faturamento dela, 40%, seja o que for, etc. Então banca a sua causa, se você perder, eventualmente ela paga os honorários advocatícios da parte contrária, tudo, etc. Isso é algo que já existe nos Estados Unidos, inclusive na área trabalhista. Você calcula tudo ali, olha, eu banco sua causa, vale a pena. E você sabe que nos Estados Unidos tem um detalhe que a justiça é cara, não tem nada de justiça gratuita lá, a justiça é paga e é cara, muito cara. As partes geralmente não têm condição de bancar e o que banca são os escritórios de advocacia. E lá tem empresas que financiam as causas trabalhistas, uma banca de advocacia que pega empréstimo e essas empresas ficam em empréstimo e entram em parceria. Nós bancamos aqui, adiantamos o custo todo para a gente ganhar lá na frente, né? Milhões e milhões para essas causas sim. Então fica 40% é meu, faz tudo combinação entre as partes e lá. E isso vai acabar vindo para o Brasil, com certeza, né? Essa coisa, eu não digo a compra, que a gente vai ter muita resistência a isso, né? Mas o computador ali, botou ali um algoritmo, esse processo aqui poderá cair na mão de Danilo, esse juiz dá, não dá, o tribunal é isso, é aquilo, vai dar, não vale a pena, tem chance, não tem chance, por aí vai, né?
já mapeando tudo, com todas as probabilidades, todas as decisões estiverem lá. O seu primo agora ele anunciou, né? O seu também está fazendo. O dele também. Nós vamos fazer o nosso, estamos treinando a equipe também, né? Agora, para desenvolver sistema nesse sentido. Né? É um caminho sem volta. Né? Nós temos que ficar eficientes, só isso. Basicamente isso, né? Eu digo que nós temos, e a eficiência passa por tentar julgar com muita qualidade e com rapidez muito grande, porque as pessoas dizem que isso às vezes é incongruente. Só que às vezes a gente vê decisões de colega de 30, 40, 50 laudas num processo relativamente simples, né? Onde ele cita Arnaldo de Ponte de Miranda e mais meia dúzia de autores estrangeiros, escreve em alemão também no processo, não é nem em latim, e muitas vezes você vai olhar a produtividade do colega, ele está com processo, 100, 200 processos atrasados. Né? Esse comportamento, para essa geração que está vindo, já não vai ser algo admissível mais. Né? Então eu tenho de fato um receio muito grande que a gente venha a ser ultrapassado, né, pelos fatos e pelos acontecimentos. Isso que você falou de já estar acontecendo nos Estados Unidos. Quando você assiste um congresso desse, como eu assisti, longo prazo para eles são 2 anos, médio prazo são 6 meses, curto prazo é semana que vem. A velocidade da turma de TI é essa. Eles falam longo prazo, e o nosso gap para a tecnologia, para o avanço que eles estão nos Estados Unidos e nos países mais desenvolvidos, são de fato de 2 anos. Né? O que eles estão fazendo lá, nós vamos começar a fazer aqui, né, em empresas avançadas, não vai ser em todas as empresas, em algo em torno de 2 anos ainda. Né? Então, nós temos que modificar aquele nosso pensamento cartorial. Né? Nós temos que mentalizar agora que nós temos que ser eficientes por uma questão de sobrevivência. Né? Senão as pessoas, os juízes morrem de medo, os juízes do trabalho, né, do juiz arbitral. Né? Se nós não formos eficientes, o juiz arbitral vai entrar aí com uma série de ferramentas e é capaz de ocupar o espaço. Né? Então, isso é uma questão que nos preocupa. E eu acho que a eficiência, sem dúvida alguma, passa pela cooperação. Né? Não tem o menor sentido. Eu vou dar um exemplo aqui típico. Né? Eu sou juiz no interior, dentro daquilo do juiz eficiente. Né? O colega falou, distribui uma carta precatória para a capital. Para o reclamante é uma roleta russa. Ele pode cair em uma vara, carta precatória, que ela esteja com a audiência marcada para 30 dias, e pode cair em uma vara que esteja com a audiência marcada para daqui a 2 anos. Quer dizer, não adianta em nada, na minha vara, eu ter um interstício de 30, 60 dias, se a carta precatória aqui for sorteada por uma vara que só vai ouvir a testemunha daqui a 2 anos. Isso teria que ser distribuído para uma vara em que o interstício fosse menor e que fosse mais eficiente. Tira o juiz natural? Não precisa ser o interstício menor. Aquelas que possuem os interstícios, 5 ou 6 que possuem o interstício menor. Então aí agora você pode fazer essa comparação, amiga dela temporal, Gilmar não está na capital, Paulo Jucá, estou com processo, me ouve essa carta precatória daqui a uma semana, pronto, manda aí para você, acabou, não precisa carta precatória, manda o ato de cooperação ali, o auxílio direto, peça você precisa ter, eu vou mandar todas as fotos, me dê o WhatsApp aí que eu mando para você. Você formaliza lá, eu boto e você me manda depois tudo isso em PDF que eu colar no meu processo aqui. Tá bom. Avisa os advogados. Tá bom. A ideia é ouvir por videoconferência agora. Não, por videoconferência. Notificar a testemunha para ela comparecer aqui no fórum, no dia e hora que eu for fazer a audiência em Piauí, e aí eu ouço por videoconferência. Eu vou lhe dizer ainda mais ainda, viu? Outra coisa que a gente não pode perder de vista também, que é uma coisa que a gente com o tempo tem que incultar nos advogados, é o negócio jurídico processual, principalmente para a produção de prova. Agora que você está falando isso daí, você veja bem, eu quero vir uma testemunha em Salvador, eu ainda aqui o tribunal tem que ter um local para a testemunha comparecer, para ele vir prestar depoimento. Veja bem, o projeto piloto, nós estamos colocando o local
né? A princípio, dentro do negócio processual, eu sei o que é que você vai falar. Por quê? Porque indo, por exemplo, o Fórum do Comércio, eu consigo controlar todas as variáveis, principalmente a conexão, né, da internet. Né? Se eu fizer isso do escritório do advogado, ou se eu fizer isso da casa do reclamante, por exemplo, só citando um exemplo, eu não vou ter condições de controlar essa variável que é a qualidade da conexão. Isso é uma coisa que a gente sofre mais ou menos no JTE, por isso que a gente vai aprendendo com a Mas isso é experiência. com o tempo. Com o tempo, Com o tempo, incentivar os escritórios até terem isso. Então você pode fazer no futuro, veja lá, um grande escritório aqui em Salvador, você tem lá, ou o seu link tá bom, vamos fazer o teste. Então, olha, a testemunha vai ser ouvido lá no seu escritório mesmo, no seu escritório. Agora, das duas, a outra parte tem que comparecer, ou então você tem que mandar um oficial, no caso do interrogatório de testemunha, tem que mandar um servidor da justiça para acompanhar, para saber se a testemunha ali não está sendo orientada, não está sob pressão, com ação, não sei o que, é uma pessoa ali de vigilância. Mas se tiver só as partes presentes, está seguro, não precisa mandar nenhum servidor da justiça para acompanhar esse depoimento. Se está as duas partes estão presentes. Com as partes não precisa. Faz o acordo lá, então está resolvido, se for. Então nós temos que incentivar para isso, porque não deixa de ser cooperação já com as partes também, né? Envolvendo, faz tudo lá, no escritório deles, etc. Né? Muita coisa a gente tem que evoluir para isso. Muita coisa. Mas é isso, nós estamos progredindo. Né? O JTL, o que acontece é isso, o sujeito está sem crédito. Aí o processo dele não atualiza, porque o JTL informa, toda vez que tem uma alteração processual, chega um aviso no celular. Né? Mas ele deixa acabar o crédito e fica dizendo que o aplicativo deixou de funcionar. Porque nunca mais enviou notificação informando de alteração do processo. Aí o pessoal da CETIP vai olhar, não tem crédito no celular dele. Né? Então, crédito para os outros a gente também não está dando. A gente já disponibiliza o aplicativo. Enfim, mas a ideia foi essa. A ideia foi que no futuro próximo, né, através de negociação das partes, também seja possível fazer essa colaboração, mesmo da residência do cliente ou do escritório do advogado.